Quero te convidar a abrir livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Nós acabamos de cantar sobre esse anseio de termos um coração igual ao de Jesus. E isso é algo realmente profundamente conectado com aquilo que eu desejo compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa manhã, a respeito de uma realidade em que nós, como igreja e como discípulos e discípulas de Jesus, buscamos estar envolvidos naquilo que Jesus faz, do jeito que Jesus faz e fazendo isso com Ele. E dentro dessa lógica, a respeito inclusive da série de mensagens que nós temos trabalhado nas manhãs, sobre sermos uma igreja salutar, uma igreja que não apenas é saudável, mas uma igreja que também promove saúde, condições para que o corpo todo permaneça saudável e promovendo saúde em seu meio, há um tema de extrema importância que é o tema da justiça. Nós vivemos em um contexto da nossa sociedade marcado por muita injustiça, por ausência de justiça, em que muitas pessoas são vítimas de situações em que a sua voz não é ouvida, ou em muitos casos a sua voz é inclusive considerada uma voz menor, menos importante, não digna de ser escutada, respeitada, protegida. Então, é verdade, nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos em um mundo com ausência de justiça, e por vivermos nesse mundo não é algo extremamente raro encontrarmos a ausência da justiça dentro das igrejas. Porque se nós estamos inseridos na sociedade, a igreja é uma esfera dessa sociedade, e se a sociedade é injusta, muitas vezes a igreja também age com injustiça. Isso é uma dura, mas uma verdade. É uma dura verdade, mas é uma verdade. E, como discípulos de Jesus, nós devemos estar engajados nessa compreensão e nessa missão de sermos agentes da justiça de Deus na terra. E penso que o livro do profeta Miqueias, especialmente o capítulo 6 que nós vamos ler aqui, aliás, o profeta Amós, o profeta Miqueias, são profetas que estão o tempo todo profetizando no sentido mais profundo do que é ser profeta, a respeito de um povo que deve viver uma vida de que busca por justiça. E eu quero ler junto com os irmãos, a partir do verso 1 até o verso de número 8, profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 1. Ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado e como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não recorda a sua viagem do vale das acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Que devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerro de 1 ano?
Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite. Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, conduze-nos nesse tempo, Senhor, para que nós sejamos, todos nós, confrontados e consolados com a Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Que apesar de mim, a Tua mensagem seja entendida e encontre solo fértil e sagrado nos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Nós te pedimos porque cremos na Tua presença em nosso meio. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Algumas versões vai trazer, ao invés de declarou, vai trazer o Senhor já lhe mostrou o que é bom. O Senhor já lhe mostrou o que é bom e o Senhor já lhe mostrou o que Ele exige de você. Interessante que esse trecho que nós acabamos de ler, há uma divisão aqui, não sei se vocês perceberam. Primeira parte do texto é a fala, né, do profeta avisando que Deus ia se pronunciar contra o povo. A segunda parte do texto é o próprio povo questionando então o que eles fazem diante dessa realidade daquilo que Deus estava trazendo para eles. E a terceira parte, que é o verso 8, é o próprio profeta Miqueias sintetizando tudo, respondendo às perguntas daquele povo de uma forma que não restasse nenhuma dúvida do que de fato eles precisariam fazer e como eles precisariam viver. Então, há algo que nós precisamos aqui ter como ponto de partida, né? Há uma coisa que Deus requer de nós, certo? Há uma coisa que Deus exige de nós. Há uma forma de viver que Deus espera que nós vivamos. Há um jeito de pensar que Deus espera que nós pensamos. Há uma forma de nos relacionarmos que Deus espera que a gente se relacione. Há um modelo, há um padrão, há um critério que nós não podemos perder de vista. Nós temos e precisamos estar conscientes e preocupados e atentos a esse modelo, a isso que Deus requer de mim, requer de você. Porque se há um mundo injusto, se há uma sociedade marcada por ausência de justiça, se há relações que foram fragmentadas, violentadas, prejudicadas, desestruturadas por conta da ausência de justiça, há um Deus que exige, que requer, que espera que o seu povo viva de maneira justa e haja para promover essa justiça. Então esse é o nosso ponto de partida aqui. Tem algo que Deus requer de mim, tem algo que Deus requer de você. Tem uma forma de viver que é a forma que nós estamos procurando viver juntos como comunidade, amém? Nós não nos reunimos aqui para cantarmos umas músicas, para ouvir o pastor pregar e depois cada um viver do seu próprio jeito, como bem entender. Não, nós queremos seguir um modelo de vida que é aquilo que Jesus nos ensinou, que é aquilo que nós aprendemos desde os profetas, que é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e com o mundo,
para testemunharmos de que nós servimos um Deus que promove justiça. Entenda bem, o Deus da Bíblia é um Deus que pratica justiça. O Deus da Bíblia é um Deus que ama justiça. O Deus da Bíblia é um Deus que exige que o seu povo pratique justiça. Guarda isso. Guarda isso. O Deus da Bíblia é um Deus que ama justiça, pratica justiça e exige que o seu povo viva de maneira justa. E aí, como é que nós, e justiça, vocês já entenderam que é o tema da conversa, né? Como nós temos uma igreja que promove justiça, que tem uma cultura de justiça. Mas como é que nós, então, podemos viver dessa forma? E de que forma a gente entende justiça? Então, primeira coisa para nós termos como fundamento é que, de fato, para sermos uma igreja que promove uma cultura de justiça, nós precisamos primeiro entender o que é justiça. E justiça é fazer o que é certo, gente. Isso é justiça. Justiça é fazer o que é certo. Simples assim. No hebraico, a palavra aqui que o profeta está dizendo é mishpat. E tem dois significados basicamente sobre essa palavra. O primeiro é sobre justiça retributiva. O que é isso? O Guto vai lá e fura o pneu do meu carro. É justo que eu fure os 2 pneus do carro dele? Ele só furou um pneu do meu carro. Então, se eu vou lá e furo um pneu do carro do Guto, eu estou aplicando justiça retributiva. Estou retribuindo aquilo que me foi feito. Agora, especificamente aqui, não é sobre justiça retributiva que o texto está falando. Aqui o significado se aplica a uma outra forma dessa palavra mishpat, que é sobre a justiça restaurativa. Restaurativa. Onde eu não retribuo o mal que me fizeram com o mal também. Onde eu não aplico igualmente o dano que recebi naquele que me deu o dano, que me causou o dano. Então nós precisamos nos envolvermos com essa compreensão de que vivermos uma vida justa, onde nós fazemos o que é certo e fazemos isso porque é isso que o Senhor requer de nós. Nós fazemos isso com todas as pessoas porque a nossa relação com as pessoas é pautada, ou pelo menos deve ser pautada, pela lógica de que eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que faça comigo, né? É o básico, né? É o introdutório da civilização, da forma como nós nos relacionamos como pessoas, como sociedade e como igreja. Acontece que não é raro nós encontrarmos ambientes religiosos em que a justiça não é aplicada. Em que a realidade de uma comunidade que dá voz aos injustiçados não acontece. Isso é muito frequente. E isso acontece por uma confusão muito comum, que é a confusão que se tem a respeito da palavra lealdade. Lealdade. Então, se justiça é fazer o que é certo, o que seria lealdade? Lealdade, em certo sentido, é você se dedicar, além de fazer o que é certo, é a forma como você age baseado nos seus princípios. Você é leal aos seus princípios. Você deve ser leal àquilo que Deus requer de você. A nossa lealdade não pode estar ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, ao papa.
A nossa lealdade é aquilo que o Senhor quer de nós. A nossa lealdade não é uma lealdade que é destinada a uma estrutura. Entende? A nossa lealdade é uma lealdade dedicada a uma pessoa, que é Jesus. Então eu não sou leal ao pastor abusador para proteger a estrutura, a denominação, a igreja local, a fama do sujeito. Eu sou leal aos meus princípios, porque é isso que Deus espera de nós, e porque agir com justiça é fazer o que é certo. Então nós não podemos calar a voz quando as denúncias acontecem. O Senhor já lhe declarou o que é bom. O Senhor já lhe mostrou o que é bom. Na paráfrase a mensagem, o Eugene Peterson ele traz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, não perca de vista, não se esqueça, mantenha nas suas lembranças os livramentos que o Senhor te deu. Mantenha nas suas lembranças os livramentos que o Senhor te deu. Porque isso nos faz, meus irmãos e minhas irmãs, caminharmos para uma relação com Deus e com o povo de Deus, onde nós entendemos que não tem relação de hierarquia aqui. Eu sei, nós aprendemos que tem, mas não tem. Nós fomos ensinados ao longo dos séculos de que tem. De que uns são mais importantes do que os outros. De que são todos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Mas não tem. A nossa relação com Deus é uma relação de intimidade, de proximidade. E Ele não estabelece funções religiosas que dão privilégio, seja ele qual for. Ou seja, se não há privilégio, se não há diferenciação entre o corpo de Cristo, os dons não nos diferenciam no sentido de sermos mais ou melhores, os dons nos complementam como corpo. Então, se não há essa distinção, eu ajo e eu vivo buscando justiça e dando voz para que a justiça se estabeleça, porque eu sou leal a Jesus. Porque eu sou leal àquilo que o Espírito Santo fala comigo. Porque eu sou leal à realidade de que Deus me ama e de que Ele é leal comigo. Não é a respeito da estrutura, do nome, do templo, do dinheiro. Eu já vi sucessão pastoral fake, de que o pastor que estava assumindo recebia o elogio de que ele era leal ao sucessor, ao antecessor dele. Só que essa lealdade feriu um monte de gente. Porque ele não era leal aos princípios do eterno, ele era leal a uma pessoa marcada por desejos ruins. Então isso é muito sério. Deus nos mostrou o que é bom. Deus nos mostrou o que é bom. Ele declarou o que é bom. Viver com justiça, praticar a justiça, amar a justiça. E agir com lealdade, sim, mas a Deus. A Deus, não às estruturas. Porque tem algo muito perigoso que pode acontecer, gente. O sujeito que pensa que tem privilégios pela sua função que ocupa, o microfone, ele pode, a qualquer momento, mudar interpretações do que ele considera bom ou mal. Seu bel prazer. Para manter esses privilégios, para manter essa relação
de hierarquia, de olhar para os outros de cima para baixo. Então há uma adaptação do que é bom e do que é mal, do que é bem e do que é mal, para satisfazer esses desejos, para promover manutenção desses privilégios. Acontece que não tem privilégio, e nós combatemos isso como igreja, amém? Por fim, o texto fala sobre andarmos humildemente com Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sabe o que é humildade? Entre tantas coisas, é você ter a compreensão de que, de forma absolutamente imerecida, você foi alvo da misericórdia de Deus. Isso é humildade. Porque se eu tenho a compreensão de que eu não mereço, não merecia, mas fui alcançado pela misericórdia de Deus, não tem como eu viver de outra forma que não seja agindo com justiça, promovendo justiça, comunicando a justiça de Deus. E agindo de forma a repelir, a impedir, a ser um agente contrário a todo tipo de privilégio que possa se estabelecer numa comunidade religiosa. Porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E aí também, algo muito interessante, é que eu não passo mais a me relacionar com o outro de forma retributiva apenas, mas restaurativa. Quando nós damos voz a denúncias, seja elas quais forem, quando nós investigamos denúncias, quando nós damos espaço para que isso seja feito de forma segura, nós não queremos simplesmente que o opressor seja expulso, excluído e vá para o quinto dos infernos. Não! O alvo da mensagem de Jesus é restauração. Nós ouvimos na EBD aqui sobre um homem tido na Bíblia como segundo o coração de Deus, que era um homem que muitas vezes promoveu e praticou injustiça. Mas o coração de Deus está inclinado em quê? Em retribuir o mal que nós fazemos? Ou agir com misericórdia? Jesus é a resposta que Deus deu a nós para a nossa injustiça. Nós perfuramos, não foi o pneu, foi o coração de Deus. E a resposta de Deus para nós foi Jesus. Entende? Que o alvo não é a condenação, simplesmente apenas. O alvo é a restauração das relações. E andar humildemente com Deus é buscar ter relações restauradas. E aqui um parênteses, é evidente que há situações em que as relações devem sim ser interrompidas definitivamente. Mas não sem antes entender que nós fomos alcançados pela misericórdia. Que há em nós um potencial tão perverso, tão cruel, do que aquilo que fizeram comigo. Há um potencial em mim de reproduzir a maldade que me fizeram de forma ainda mais maldosa. Há esse potencial em nós. E é por isso que nós andamos humildemente com Deus. E é por isso que nós vivemos uma vida de busca por humildade. Porque nós sabemos, nós temos consciência que nós não podemos fazer nada de bom sozinho. É a ação poderosa do Espírito Santo que nos capacita, que nos envia, que nos dá discernimento
para sermos capazes de devolvermos a maldade com bondade e graça de Deus. Mishpat, restauração, justiça que restaura. Sabe por quê? Porque o Senhor nos mostrou o que é bom. Olha aí no seu texto. O Senhor nos mostrou, nos revelou, nos declarou o que é bom. Viver uma vida em busca de justiça, em defesa dos injustiçados, em compromisso sincero em oportunizar espaço de voz aos feridos, é aquilo que Deus entende como bom. O que mancha o nome de Jesus não é a denúncia que é feita de um opressor. O que mancha o nome de Jesus não é um levante de um povo indignado com uma injustiça. O que mancha o nome de Jesus é a injustiça. É a ferida que foi feita. Não é o anúncio da ferida. Não é a denúncia da ferida. Não é a denúncia da violência. Nós cansamos, eu pelo menos imagino que muitos de vocês também, cansamos de ouvir: não diga isso, não fale isso, suporte isso calado, porque isso você vai trazer desonra ao nome de Jesus, à igreja de Jesus, você vai ferir a igreja. O que fere a igreja é o abuso, é a opressão, é a injustiça. A denúncia é a forma de aplicarmos mishpat, justiça restaurativa. A nossa comunidade, as nossas igrejas no Brasil precisam ser lugares em que se há espaço para as pessoas falarem. Porque a voz das pessoas, diante daquilo que foi feito com elas, não mancha o nome de Jesus. O que foi feito com elas é o que mancha o nome de Jesus. E aí nós trabalhamos como agentes da justiça, servos do Deus Altíssimo, que diz para nós uma coisa que Ele requer de nós: justiça. Pratique justiça. Para que relações sejam restauradas, para que corações sejam curados, para que pessoas possam viver uma nova realidade de vida, onde elas experimentam uma relação com Deus, em que elas olham para Deus não como alguém que protege o seu agressor, mas como alguém que promove justiça, restaurando o seu coração e transformando o agressor muitas vezes. Percebe como isso faz completa diferença na lógica como se lidam as relações no contexto religioso? É sobre isso que nós buscamos ser. É isso que nós queremos ser. Uma igreja que promove justiça. Uma igreja que promove justiça com a consciência de que está anunciando o reino de Deus quando faz isso. Com a consciência de que não apenas anuncia o reino de Deus, mas mostra a existência, a realidade, a presença do reino de Deus entre nós. Que seja assim. Que seja assim para a glória de Jesus. Que seja assim para o bem das nossas relações. Que seja assim para o avanço do reino de Deus. Que seja assim para que nosso coração experimente uma realidade de estarmos diante de Deus com a convicção de que fomos alcançados pela misericórdia dEle. E de que essa misericórdia precisa também escorrer, transbordar, para alcançar outras pessoas. Toda vez que silenciamos uma voz, nós estamos impedindo o fluxo do rio da misericórdia de Deus de tocar essas pessoas. Isso é muito sério. E nós não queremos fazer isso como igreja. Amém? Vamos orar?
Deus nosso Pai, de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de justiça. A sua justiça é a justiça restaurativa. A nossa relação com o Senhor foi completamente destruída pela nossa injustiça, pelo nosso pecado, pela dureza do nosso coração. E a sua resposta para isso foi o teu próprio Filho na cruz do Calvário. Diante da certeza de que nós falhamos, de que nós viramos as costas para o Senhor, de que nós fomos injustos com o Senhor, diante da distância impossível de ser alcançada, nós olhamos para o Senhor assim como esse povo e diz: o que é que nós vamos fazer agora? Senhor, se fomos tão injustos assim, se pecamos dessa forma, o que é que vamos fazer agora? Devemos sacrificar os nossos filhos? Devemos sacrificar rebanhos? O que é que nós devemos fazer agora? A sua resposta para nós foi Jesus Cristo. E uma missão nos foi dada: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Entendendo que lealdade se deve ao Senhor, e não a estruturas, e não a pessoas corruptas, mas ao Senhor apenas. Jesus querido, que o Senhor nos ajude a alcançarmos a compreensão de que carecemos diariamente do Senhor, de que somos pessoas perdoadas pelo Teu Filho Jesus, mas enviadas para um compromisso de promover justiça na terra, a começar pelas nossas igrejas, que as pessoas possam ter voz, para que haja restauração no nosso meio, todas as vezes que forem necessárias, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Amém?